Oi, Thiago. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Troca de passes no ar, ao vivo, são 9 em ponto da noite. Chegamos certinho, na hora combinada. A gente vai falar muito de mercado da bola, de Mundial de Clubes, mas a gente abre com notícia ao vivo. A gente vai para o Flamengo, na Gávea, no Rio de Janeiro, onde está o repórter Eudes Júnior, porque hoje é dia da posse do novo presidente, Rodolfo Landim. Eudes está com a gente na linha, entra ao vivo para falar um pouquinho da posse e ele já está tentando colher uma palavrinha aqui e ali da nova presidência que vai comandar o Flamengo a partir da virada do ano. Eudes, boa noite para você, bem-vindo ao Troca. Muito obrigado. Boa noite, Thiago, Ana, Grafite. Boa noite a você que está sempre com a gente aqui no Troca de Passes. Presidente eleito do Flamengo no dia 8 de dezembro, Rodolfo Landim, foi empossado há pouco, juntamente com toda a sua diretoria. O Landim que derrotou outros 3 candidatos, entre eles o Ricardo Lomba, que é o atual vice-presidente de futebol da chapa do Eduardo Bandeira de Melo. O Eduardo Bandeira de Melo que concluirá no fim deste mês seu 6º e último ano de mandato. Ele que foi eleito no fim de 2012, tomou posse em 2013, depois reeleito para mais um mandato, por isso os 6 anos. Ficou marcado aí pela reestruturação financeira do Flamengo, algo que é muito elogiado aqui no clube, mas também pela escassez de títulos de expressão. O Flamengo que com ele foi campeão da Copa do Brasil em 2013, no primeiro ano de mandato do Bandeira, e aí depois apenas vice-campeão de novo da Copa do Brasil no ano passado, perdeu o título para o Cruzeiro e vice-campeão da Copa Sul-Americana, e por isso o desempenho em campo do futebol em si recebeu também muitas críticas. E o Landim, que chegou a participar do primeiro mandato do Bandeira, se lançou então candidato na chapa de oposição e venceu o pleito no Flamengo. Inclusive houve a troca de bastão aqui na Gávea, o bastão que é um objeto histórico aqui no Flamengo. Então, normalmente, na presidência da República, todo aquele simbolismo da troca da faixa presidencial. No Flamengo, um presidente passa o bastão ao outro. Então, Rodolfo Landim já empossado, mas vale lembrar que o mandato dele só vale a partir de janeiro de 2019. Serão 3 anos de mandato. O triênio aí 2019, 2020, 2021. Hoje o Landim não deu entrevistas, tanto ele quanto o Eduardo Bandeira de Melo fizeram discursos emocionados, o Bandeira se despedindo, o Landim como quem chega, um discurso mais entusiasmado, mas também muito emocionado. E quem conversou com a gente, Thiago, foi o vice de futebol do Landim, o Marcos Braz. O Marcos Braz já tinha uma passagem pelo Flamengo, participou inclusive da conquista do último campeonato brasileiro pelo clube em 2009 e falou sobre a situação tanto de jogadores que estão no elenco do Flamengo quanto dos reforços que neste momento são especulados. Vamos ouvir então o novo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Além da questão dos reforços, tem os jogadores do Flamengo que tem uma situação indefinida. Diego Alves, por exemplo, goleiro, e mesmo Diego Meia, que tem contrato até o meio do ano. Ele fica até o meio do ano, esse contrato será prorrogado ou ele pode sair já? No caso dos dois Diego. Os dois jogadores que você acabou de falar, que você se referiu, têm contrato em vigor com o Flamengo, um de 1 ano, o outro de 6 meses, e a gente com calma vai ver o que vai fazer. Agora, são 2 jogadores bem acima da média e a gente conta sempre com um jogador acima da média. O que você pode falar para o torcedor rubro-negro em relação a esses nomes que foram ventilados nos últimos dias? Mariano, Miranda, Gabigol, Matias, argentino? Desses quatro que você falou, 2 procedem. Quais são? Eu não posso falar. Atrapalha a negociação. Pessoas ligadas ao Ilharão disseram que há o contato do São Paulo e uma negociação com o São Paulo. É a tendência o Ilharão no São Paulo? O Ilharão não vai sair do Flamengo. Aí então, portanto, palavras do Marcos Braz descartando então a saída de William Arão para o São Paulo, como pudemos ouvir. Em relação aos 4 jogadores que eu citei, né, o Mariano, lateral direito, o Miranda, zagueiro, Gabigol, centroavante, artilheiro da seleção brasileira, que da Inter de Milão, e aí também o Matias Vargas, do Vélez Sarsfield da Argentina. Quando ele fala 2 dos 4, pelo que ele disse antes com a gente, durante uma coletiva improvisada que aconteceu aqui na sede da Gávea, Thiago, dá a entender que situações mais próximas são as do Mariano e do Matias Vargas. Isso porque ele já tinha anteriormente, numa pergunta feita sobre o Gabigol, ele tinha dito: Inter de Milão gastou muito dinheiro, investiu demais no Gabigol. Então fica uma situação dificílima. Então vamos esperar ainda para conversar um pouco mais. Então
em tese, por dedução, pelo que ele disse nas respostas anteriores, quando ele fala que 2 dos 4 ali, uma situação, digamos, mais encaminhada, a gente deduz aqui que seria a situação do Mariano e também a situação do Matias Vargas, mas não nega, evidentemente, o interesse tanto no Gabigol quanto no Miranda. O Flamengo que precisa de zagueiros, até porque tem a iminente saída do Hever para o Atlético Mineiro. Mesmo que isso não acontecesse, o Flamengo precisaria de zagueiros e busca, inclusive, zagueiros mais jovens e mais rápidos, isso a gente já sabe. Busca também reforços nas duas laterais, ele falou do Mariano na direita, mas tem também ali uma busca pelo Dodô na lateral esquerda. A situação do meio-campo, exatamente o Matias, o argentino, porque o Diego tem contrato por mais 6 meses, e aí há uma indefinição ainda sobre a situação do Diego. Ele cumpre o contrato, esse contrato será prorrogado, ou ele pode sair agora já na virada do ano, e por isso o Flamengo também se precavendo e busca o meia. E evidentemente a questão de um goleador, já que o Henrique Dourado e o Uribe não vingaram, né, neste ano de 2018, e o Lincoln é ainda muito jovem. O Lincoln também já chama a atenção de alguns clubes europeus que, inclusive, gostariam de ter a jovem promessa do Flamengo como moeda de troca. A gente segue aqui na sede da Gávea e aqui atrás a estátua do Zico, 508 gols, maior ídolo, maior artilheiro da história do Flamengo. Essa estátua aqui que fica na escadaria aqui da Gávea, e o Salão Nobre fica bem aqui em cima, que foi onde Rodolfo Landim foi empossado há pouco como presidente do Flamengo para o próximo triênio. Tá certo, Thiago Maranhão? Um abraço para você. Grande Eudes Júnior, qualquer coisa o Eudes volta com mais informações, de repente sai uma bomba de lá. Eudes Júnior, obrigado pela participação, soltou ali vários nomes, mostrou o Zico, que hoje não está muito contente porque o Kashima perdeu para o Real Madrid. A gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que foi esse jogo entre Real Madrid e Kashima pelo Mundial de Clubes. Vamos passar nesses 4 nomes que estão bem encaminhados, que o Braz confirmou. Gabigol parece ser o principal objetivo, mas não é, pelo que disse, pelo que a gente tenta deduzir, a negociação mais avançada. Seria a grafitiana a posição de maior necessidade do Flamengo nesse momento? Eu acho que o maior objetivo é o Miranda. Eu vejo como Miranda. Eu ia chegar lá, que pra mim também, Miranda e Mariano, pra mim, são os mais importantes nesse. Eu acho que com a iminente saída do Hever, eu acho que a zaga do Flamengo, né, que é o grande calcanhar de Aquiles do clube, né, que não vem conseguindo, ainda mais com a saída do Hever, manter um padrão de... O Juan se machucou, mas eu acho que o Miranda é muito mais... uma presença mais constante do que o próprio Gabigol no momento. O Gabriel Barbosa, Gabigol, goleador. Ana, se ele chegasse no Flamengo, ele chegaria para ser titular? É um jogador que, se chegar no Flamengo, vai repetir uma temporada de muitos gols? Eu não sei se vai repetir, mas ele chega para ser titular, né? Mesmo porque o Flamengo não deu a possibilidade de nenhum atacante nessa temporada se firmar. É que ele não é exatamente um 9, né? Ou você acha? Não é 9, né? Joga mais ele é goleador, mas ele não é 9, né? Precisa ter um esquema para ele, né? Pro estilo de jogo dele, né? No Santos teve que sacrificar um pouco o Rodrigo pro Gabriel jogar, para ele brilhar, né? Então, assim, o Rodrigo muitas vezes jogou quase como um meia pro Gabriel jogar jogar dentro da área, próximo do gol. É mais ou menos a função que ele faria no Flamengo. Mas aí você sacrifica outros nomes. A própria ascensão do Lincoln, o Dourado que não conseguiu jogar, o Uribe. Desculpa, Ana. Tem uma questão quando ele fala da questão do investimento muito alto da Inter no Gabriel. Quando um clube gasta muito num jogador, é óbvio que você não pode falar pro técnico, eu paguei muito, esse cara é titular. O técnico tem que ter autonomia para tomar essa decisão. Mas vem com uma pressão junto, vocês não acham? Tem, mas não tem, né? Tem, mas não tem, o caso exatamente. do Borja, né? O caso do Borja. A maior contratação da história do Palmeiras. Ninguém falava, olha, ele tem que jogar, mas estava implícito que uma contratação de 33 milhões não podia ficar no banco. E o Cuca chegou naquele momento e procurou um outro atacante, que foi o Daverson. No caso do Gabriel, a mesma coisa. O Gabriel ainda num ponto diferente, porque ele vem de uma artilharia de Campeonato Brasileiro, vem de uma temporada que ele teve que voltar para o futebol brasileiro também, para se firmar. Então, eu acho que ainda vai ter história para Gabriel no Flamengo, embora não seja... É importante, mas não é a prioridade do time. O Vargas talvez seja jogador que tenha mais concorrência, não? Matias Vargas, né? 21 anos, jogador da Argentina. O Flamengo já se interessou por ele no meio do semestre passado. Acho que o Vinícius Júnior estava para ser negociado e o Flamengo observou o Vargas. Também pode jogar na função do Paquetá, né? Então eu acho que... Eu não sei se é mais ou menos por aí. É um jogador jovem, 21 anos. O Flamengo teve muita dificuldade com os estrangeiros que chegaram para se adaptar, né? Marlos, Berril. Não sei também. Eu tô com o grafite nessa. Para mim, a prioridade do Flamengo tem que ser a zaga.
a zaga inteira, né? Não só zagueiro, Grafite. Até porque o setor Os dois ofensivo, homens, o Mariano, que é lateral, e o Miranda. Até porque o setor ofensivo tem peças que pode render. Muita coisa, A tem gente sabe muita que opressão, eles tem teriam muita. mais concorrência. O Dourado, o grande ano dele foi ano passado no Fluminense com o Abel Braga. E o Abel já falou que vai chegar, que terá uma conversa com ele. É um jogador que é importante o Flamengo tentar recuperar, porque é um jogador diário, um jogador que já mostrou que tem qualidade para marcar gols. Mas eu acho que a zaga do Flamengo e até o meio-campo ali, o primeiro volante, que só tem o Cuéllar, Sim. que pode sair também a qualquer momento, eu acho que são as principais peças É ali. convocado. É convocado as principais peças que o Flamengo precisa repor ali com certa urgência, né? Antes do começo da temporada. Mercado da bola bem aquecido hoje, mais agitado que o STF. A gente teve hoje notícias do Corinthians.